algo que Deus está fazendo, e Ele dá um recado para mim e para você nessa manhã: esqueçam o que se foi. Independente do que, se aquilo que se foi era bom, independente se aquilo que se foi era ruim, existe um comando de Deus para nós: esqueçam aquilo que se foi, não vivam no passado. Irmão, e como é difícil a gente não viver no passado, como é difícil a gente se apegar a essa verdade que Deus está fazendo uma coisa nova e que ela já está surgindo. Eu amo que a palavra de Deus fala que até no deserto Ele vai abrir um caminho. Isso quer dizer que até na improbabilidade, até nos dias difíceis, até onde você não vê esperança, até onde você não encontra saída, até lá Deus vai abrir um novo caminho. Glória a Deus. Até lá, até naquilo que parece impossível para você. Por isso, irmão, eu quero que você receba com o coração aberto essa palavra nessa manhã. Eu quero profeticamente declarar sobre você que Deus tem algo novo, Deus tem algo fresco, Deus tem algo a ser derramado sobre a tua casa, Deus tem algo a ser derramado sobre a tua mente, Deus tem algo a ser derramado sobre a tua vida, e mesmo que você esteja no meio do deserto, Ele vai abrir um caminho novo. Amém. Amém? Dá uma glória a Deus aí se você está aí. Olha a pessoa que está do teu lado e fala: acorda aí, pelo amor de Deus. Mas também, se ela quiser dormir, tu recebe toda a bênção para você e deixa ela sem Deus. Mas a verdade é que antes da gente acessar esses novos níveis em Deus, não adianta a gente querer chegar nos novos níveis, naquilo que Deus preparou para nós, com uma mentalidade que ainda está presa ao passado, com um comportamento que ainda está preso ao passado, com um estilo de vida que ainda está preso ao passado, com uma mentalidade que está aprisionada com aquilo que Deus fez ontem. Porque se Deus ele tem uma nova terra, Ele tem uma mentalidade para uma nova terra. Se Deus tem um novo local, Ele tem uma mentalidade preparada para mim, para você, para que a gente possa desfrutar. Não é porque aquilo que a gente viveu ontem era ruim, mas é porque aquilo que Deus está derramando sobre nós hoje exige de nós uma mentalidade para desfrutar disso hoje. Uma mentalidade para viver o novo, viver o inédito de Deus hoje. Por isso que a gente precisa ajustar a nossa mente. Por isso que eu quero compartilhar com você nessa manhã como que a gente pode se apropriar dessa palavra. Como que a gente pode viver esse tempo novo que Deus tem preparado para nós? Como que a gente pode entrar? E aí o texto de Josué nos ensina princípios importantíssimos se a gente quer acessar a terra que o Senhor prometeu. Você precisa entender que aquele povo, ele tinha acabado de ser liberto de 400 anos de escravidão. Fora os 400 anos de escravidão, eles estavam passando por 40 anos de transição. E durante todo esse tempo da libertação, dessa transição deles durante o deserto, eles foram liderados por um homem chamado Moisés. Eles foram resgatados, eles foram tirados do cativeiro embaixo da liderança de Moisés. Durante cada passo que eles estavam no deserto, diante de cada experiência deles no deserto, eles estavam sendo guiados, inspirados, direcionados pela vida de Moisés. Mas não foi Moisés que foi aquele que entrou na terra prometida. A palavra fala que ele levou até a porta, mas quem entrou na terra foi Josué. Quem liderou aquele povo para desfrutar esse tempo novo foi Josué. Quem foi chamado para conquistar a terra prometida foi Josué. Essa tarefa ela tinha ficado sobre a responsabilidade de Josué. E eu fico pensando que foi muito difícil para Josué. Não é que ele estava substituindo alguém que era ruim. É engraçado porque a palavra está falando assim: olha, esqueçam aquilo que ficou no passado. Mas, por exemplo, quem tinha ficado no passado aqui era Moisés. Moisés era uma bênção. Moisés era um grande homem de Deus. Moisés era alguém que carregava uma autoridade que o Senhor tinha concedido. E Josué, ele era o aprendiz, ele era o discípulo, ele era o auxiliar de Moisés. E é por isso que eu penso que
Deus fez tanta questão de encorajar Josué várias vezes. Seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Não desanime, não tenha medo, porque eu estou contigo. Deus, ele tinha a exata consciência de quanto era difícil para Josué entrar numa terra nova. Porque às vezes a gente tem a expectativa de entrar lá, a gente tem a expectativa de desfrutar disso, a gente tem a expectativa de viver algo novo de Deus, mas não é porque a gente tem um novo de Deus preparado para nós que isso vai ser fácil. Não é porque a gente tem uma promessa de Deus sobre o novo tempo que vai ser simples. A missão, ela vai ser difícil, mas a gente pode contar com o apoio, com a força e com a presença do Senhor. Josué estava prestes a conduzir o povo para esse lugar novo. Ele estava vivendo algo novo na sua própria vida. O povo estava sendo preparado para viver algo novo. Ele ia ter batalhas a serem enfrentadas. Josué ia ter terras a serem conquistadas, exércitos a serem confrontados. A terra prometida era ótima, mas junto da terra vinham vários desafios. E é isso que a gente precisa entender. O novo de Deus é ótimo, mas junto do novo de Deus nós vamos enfrentar vários desafios. É por isso que eu preciso de uma mentalidade nova. E por isso que hoje eu quero compartilhar com você 5 princípios para quem deseja viver o novo de Deus na sua vida. 5 princípios para quem deseja viver o novo de Deus na sua vida. Primeira coisa é, para viver o novo de Deus, pare de confiar naquilo que não está mais com você. Pare de confiar naquilo que não está mais com você. No versículo 2. No versículo 2 de Josué, capítulo 1, que Deus fala para Josué: meu servo Moisés está morto. Olha como que Deus, ele começa a sua comunicação com Josué. Ele começa chamando Josué para um novo tempo. E a primeira notícia que Deus dá para Josué é que Moisés estava morto. Moisés, aquele que subiu o monte, aquele que falava com Deus, aquele que descia com o rosto iluminado, aquele que fez milagres e maravilhas, aquele homem estava morto. Então, a partir de agora, para aquilo que Deus estava chamando Josué para viver, ele não ia mais poder contar com a presença de Moisés. Josué, ele foi levantado por Moisés, ele foi guiado por Moisés, ele foi treinado por Moisés. Josué, ele viu de perto tudo aquilo que Moisés era. Ele sabia a responsabilidade que ele ia ter para conduzir aquele povo. Só que a realidade do momento é que aquele homem de Deus não estava mais com eles, e mesmo assim Josué deveria avançar. Mesmo sem aquela peça importante, mesmo que Moisés fosse uma fonte de segurança para Josué, era hora de Josué confiar que aquilo que ele precisava era o Senhor e nada mais. Minha pergunta para você nessa manhã é: quem é o seu Moisés? O que é aquilo que você se apega? O que é aquilo que você se segura? O que é aquilo que você acha que depende disso para acessar um novo nível? Não, o que você precisa é de uma palavra. O que você precisa é da presença do Senhor. A realidade é que existem coisas boas que vão ficar para trás também. Existem experiências boas que elas precisam ficar para trás também, para que a gente possa acessar aquilo que Deus tem para nós. Todos nós temos Moisés. Pessoas, coisas, oportunidades, experiências que a gente acha que a gente precisa guardar para chegar lá. Às vezes um relacionamento, às vezes uma amizade, às vezes uma posição, uma faculdade, uma oportunidade. Mas a palavra de Deus para Josué e a palavra de Deus para mim e para você nessa manhã: olha, você vai chegar lá mesmo sem Moisés. Porque não é Moisés que te faz chegar lá, é a minha palavra que te sustenta até lá. Amém. Não é aquilo que você construiu, não é aquilo que você acha que você precisa, é quem eu sou que faz você alcançar aquilo que eu tenho para você. A gente precisa prestar atenção, porque muitas vezes nós não cruzamos o Jordão porque a gente fica preso naquilo que a gente perdeu no deserto. Eu fico imaginando que talvez aquela geração que estava ali, que viu Moisés desde criança, ela disse: não, mas eu não vou, com Josué eu não vou, para esse novo eu não vou, como que eu vou? Moisés ficou, se Moisés ficou é para a gente ficar.
Se Moisés morreu aqui, é para a gente permanecer aqui. Deus já falou assim: olha, independente de Moisés ter partido, a aliança que vocês têm não é com Moisés, a aliança que vocês têm é comigo. Glória a Deus. Quem te sustenta não é o emprego que você está, quem te sustenta não é o lugar que você está, quem te sustenta é o Senhor. Por isso que eu não preciso ter medo. Mesmo que Moisés fique no caminho, eu vou chegar aonde o Senhor tem para mim, porque eu tenho uma palavra. Eu vou chegar porque eu tenho uma promessa. Eu vou chegar porque eu tenho uma presença. Deixa eu lembrar uma coisa para você. O que você precisa? O que você precisa para viver esse novo de Deus? O que você precisa para acessar a terra que Deus separou para você ainda está com você. Não tem nada que você precise além da palavra, da presença do Senhor Jesus Cristo. E se Ele ainda está com você, você tem tudo aquilo que você precisa. Será que tu pode dar uma glória a Deus, meu irmão? Então, para viver o novo de Deus, eu também preciso ter um coração decidido. Fala comigo. Tenha um coração decidido. Ainda no verso 2, o Senhor fala para Josué que Moisés tinha morrido. E sem dar tempo de Josué elaborar a morte de Moisés, ele fala assim: olha, prepare o povo para atravessar o Jordão. Moisés se foi, agora você precisa preparar o povo para atravessar o Jordão. Atravessar o Jordão era entrar na terra que Deus prometeu. Atravessar o Jordão era chegar no lugar que Deus tinha separado para eles. E Deus pediu uma decisão para Josué. Independente das circunstâncias, independente daquilo que ficou, prepare-se, porque chegou o tempo de você atravessar o Jordão. Chegou o tempo de você ir para lá. Chegou o tempo de você decidir, de você colocar os pés nas águas e caminhar em direção àquilo que eu tenho para você. Chegou o tempo de você deixar o deserto. Chegou o tempo de você deixar o velho e entrar no novo. Chegou o tempo de tu abandonar aquilo que é velho, independente se são 40 anos vivendo isso. Chegou o tempo de você experimentar o novo de Deus para a sua vida. Atravessar o Jordão, irmão, é um caminho sem volta. Não tem como você atravessar o Jordão e depois voltar para o deserto. Atravessar o Jordão é decidir: esse aqui não é mais o meu lugar, essa aqui não é mais a minha realidade, não é isso aqui mais que eu vou viver. Não tem como. O nosso problema é que às vezes a gente quer atravessar o Jordão, mas a gente quer deixar um barquinho lá para que, caso as coisas saiam do nosso controle, a gente volte. Mas com o Senhor, ou é tudo ou é nada. Se a gente quer viver o tempo novo com Deus, se a gente quer experimentar algo novo de Deus, não tem jeito. A gente tem que deixar tudo para trás e atravessar o Jordão em direção àquilo que o Senhor tem para nós. Tem coisa que o povo teve que deixar no deserto. Teve estrutura que o povo teve que deixar no deserto. Teve coisas que ficaram para trás para que eles pudessem prosseguir em direção àquilo que o Senhor tinha para eles. Irmão, o que eu quero te dizer nessa manhã: você precisa decidir. Um coração decidido. Custe o que custar, eu vou em direção àquilo que Deus tem para mim. Fique o que ficar no caminho, eu vou em direção àquilo que o Senhor tem para mim. Você não precisa de um plano B. Você não precisa de uma saída de emergência. Quando você botar o pé na água, não tem mais volta. Mas quando você colocar o pé na água, você vai saber que é o Senhor que tem te sustentado. É o Senhor que tem te conduzido. É o Senhor que tem apontado a direção. Ele fala assim: Josué, não tenha medo, porque eu, o Senhor, estou com você. Eu posso não ter barco, eu posso não ter saída, eu não posso ter um plano B, mas se eu tenho o Senhor, eu tenho aquilo que eu preciso. Se eu tenho o Senhor comigo, se eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho aquilo que eu preciso. Por isso, irmão, decida, tenha um coração decidido. Lucas 9, versículo 62 fala assim: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Não tem como a gente ter um coração dividido, não tem como a gente olhar, querer o nome de Deus, querer a plenitude daquilo que Deus tem para nós e ficar olhando para trás. Desde que eu sou criança, eu conheço a história da mulher de Ló, que virou uma estátua de sal. Quando você olha para trás, você fica paralisado.
Quando você olha para trás, você não consegue caminhar em direção àquilo que Deus tem para você. Conquistar, acessar as promessas de Deus para nós, demanda de mim e de você um espírito decidido, uma convicção no nosso coração. Porque Tiago já vai falar lá no capítulo 1, versículo 8, que aquele que tem a mente dividida é instável em tudo que faz. Aquele que quer, mas não quer muito. Aquele que diz que quer com a boca, mas não quer com o coração. Aquele que quer parcialmente uma vida com Deus, esse vai ser instável em tudo aquilo que faz. Se a gente quer viver o novo de Deus, nós precisamos tomar uma decisão diante de todo mundo. Eu falo assim, olha, eu tenho uma decisão, eu tenho um compromisso, eu estou certo que eu quero viver a vontade de Cristo para a minha vida. Sabe por que eles falam uma coisa para você? Não tem como. Ou tu está no deserto, ou tu está na terra prometida. Ou tu está no deserto, ou você está na terra prometida. Ou você está lá, ou você está cá. Não tem como ter um pé lá e um pé cá. Não tem como eu viver parte da promessa e me apegar ao passado. Não tem como eu desfrutar, porque ou é maná que cai do céu, ou são os frutos da terra que mana leite e mel. É por isso que eu preciso me desprender daquilo que eu já vivi ontem. Irmão, para acessar aquilo que Deus tem para nós, é preciso se entregar por completo aquilo que Deus tem para nós, por completo. Olha, eu sei que é um desafio, a gente vai se entregando por partes. Toma uma decisão por Jesus, a gente vai se entregando, e esse processo é para todos nós. Eu sempre tento revisitar o meu coração, a minha mente, e falar assim, o que ainda falta eu entregar e confiar plenamente no Senhor. Acabou aqui de ver nosso pastor, 24 anos aqui nessa igreja, 23, né? 24, é 2000? 2000? Reconhecendo, olhando para a sua própria jornada e falando assim, eu preciso me arrepender por alguma coisa. Eu preciso entregar o controle completo dessa igreja ao Senhor. Quanto mais eu, o que Ele tem de ministério, eu tenho de vida. Todos nós precisamos reavaliar a nossa vida, a nossa jornada e falar assim, Deus, eu preciso me entregar por completo, porque a terra que o Senhor tem para mim, não fui eu que construí. A promessa que o Senhor tem para mim, não fui eu que conquistei. Não fui eu que desenhei. Eu não preciso levar aquilo que eu acho que é importante. Eu preciso levar aquilo que o Senhor diz, aquilo que o Senhor deseja que eu leve, a mentalidade que o Senhor quer, as decisões, as pessoas que o Senhor deseja. A promessa é sua, a terra é sua e eu sou seu. Então faz em mim conforme a tua vontade. Glória a Deus. Faz em mim conforme a tua vontade. Eu preciso olhar para a minha casa e falar assim, Senhor, faz em mim conforme a sua vontade. Se entregar por completo. 3, para viver o novo de Deus, eu preciso enfrentar meus medos com fé. O Senhor repete 3 vezes para Josué, no verso 6, no verso 7 e no verso 9. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, seja forte e corajoso. Olha para a pessoa que você ignorou e fala, seja forte e corajoso. E eu fico pensando assim, meu Deus, uma palavra de Deus é suficiente. Eu preguei sobre isso na quarta-feira. Uma só é suficiente. Quando Deus quis criar a luz na terra, Ele falou assim, haja luz e houve luz. Ele não ficou falando assim, haja luz, haja luz, haja luz, até que a luz houvesse. Quando Ele fala uma vez é suficiente. Eu fiquei pensando assim, não, mas por que Deus repete tantas vezes? O problema não está, veja só, a terra obedece e entende mais rápido que a gente aquilo que Deus quer que se faça. O problema não é
o poder que existia na palavra de Deus de falar seja forte e corajoso. Era Josué entender que ele precisava ser forte e corajoso. Tanta gente, eu fico pensando assim, meu Deus, está linda essa história. Chegou o momento agora, um momento que a gente está esperando durante há tanto tempo, uma promessa que Deus fez aos antepassados. Chegou a hora de viver essa promessa. E Josué, junto de Caleb e outros 10, já tinham visto aquela terra. Eles viram quão boa e frutífera era aquela terra. Ué, eu fico pensando assim, Josué, ele tinha motivação suficiente. Era ele, estava com ele. Ele ia conduzir o povo, eles iam entrar naquela terra, eles iam desfrutar a promessa que foi feita gerações e gerações e gerações atrás. Seria ele aquele que ia entrar e ia pisar naquela terra. E Deus estava falando para ele: seja forte e corajoso. Deus está exortando a Josué, e Deus está me exortando e te exortando agora. Seja forte e corajoso, irmão. Só precisa de força e de coragem quem vai enfrentar desafio. Força e coragem é para quem vai ter problema. E o que Deus está falando assim: a terra é boa, a promessa é boa, mas no caminho para a promessa você vai precisar de força e de coragem. Força e coragem para continuar caminhando para lá. Josué, assim como eu e assim como você, ele tinha a certeza da vitória. Mas junto da certeza da vitória também tem a certeza de que terão batalhas e obstáculos. E é isso que é o nome do Evangelho, irmão. Não quero que você saia aqui nessa manhã achando que a vida vai ser só vitória. Ela vai ser só vitória, mas para ter vitória tem que ter batalha. Só ganha quem luta. Só ganha quem enfrenta desafio. Só ganha quem tem batalha para vencer. E o que Deus está falando para Josué, ele fala assim: olha, mesmo que essas batalhas elas possam parecer impossíveis de serem vencidas, seja forte e corajoso. O problema de Josué não eram os inimigos que iam estar lá fora, porque Deus não chegou para ele e falou assim: olha, tenha cuidado com tal povo, tenha cuidado com tal terra, tenha cuidado com tal exército. Ele falou assim: olha, somente seja forte e corajoso. O maior inimigo de Josué na conquista daquilo que Deus tinha para ele não era aquilo que estava fora, mas era aquilo que estava dentro. Era o medo. Ele falou assim: olha, você não precisa se preocupar com o exército lá de fora, você precisa se preocupar com a força e com a coragem que está dentro de você. Porque a coragem não é a ausência de medo, mas a coragem é a presença de fé. Ter medo, tudo bem, mas eu sou corajoso porque o meu coração é inundado de fé. Eu não sei como, eu não sei quanto, eu não sei que horas, mas eu creio que aquele que me prometeu, ele é fiel para cumprir. Irmão, quando a gente é inundado por essa convicção, pode vir o que vier, pode vir a selfie. Mas se o cara também não quiser vir também, é ótimo. Pode vir, pode se levantar o que quiser se levantar. Mas dentro de nós existe uma palavra, dentro de nós existe uma promessa, dentro de nós existe uma presença de fé. Glória a Deus. E o seu coração, ele não vai mais ser paralisado pelo medo. Porque o medo, ele tenta gerar em nós uma ansiedade. O medo, ele tenta gerar em nós uma paralisia. O medo tenta gerar em nós uma preocupação. O medo tenta tirar de nós a paz. A paz de que o Senhor está presente. A base do medo é o questionamento. É uma mentira de falar assim: será que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu? Se parar para ver, às vezes que a gente mais teme é quando a gente duvida que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Porque se eu tiver fé naquilo que Deus falou, eu vou ter menos medo. Eu vou enfrentar com mais coragem. Assim: rapaz, olha, eu não sei. Eu não sei como que Ele vai fazer, eu não sei quando Ele vai fazer, mas eu sei que se Ele prometeu, Ele vai fazer. Irmão, eu quero te encorajar a chegar na sua casa com essa convicção hoje. O gigante lá dentro pode ser grande, mas a palavra que você carrega é maior. Amém. Irmão, o problema lá pode ser grande, os exércitos podem ser grandes, as muralhas podem ser grandes, mas a promessa e a palavra que você carrega, ela é maior. E Deus está falando para mim e para você hoje: simplesmente não temas. Porque novos níveis sempre
vão trazer novos desafios. Porque Deus está forjando a gente, Deus está preparando a gente, Deus está lapidando a gente. Por isso, meu irmão, se agarre em Jesus. Olhe fixamente para Jesus, na promessa que Ele fez. Mesmo quando o mar, meu irmão, quando o mar se levantar. Quando o mar se levantar, não fique olhando para as ondas, não fique olhando para o barulho, não fique olhando para o vento, mas fixa os seus olhos em Jesus. Amém. Glória a Deus. Porque Jesus, Ele nunca vai te conduzir para um lugar que Ele não vai te sustentar. Amém. Ele nunca vai te mandar para um lugar, Ele nunca vai te mandar para uma direção, Ele nunca vai te pedir algo que Ele não esteja lá com você para falar assim: filho, você fez, eu estou aqui para sustentar. Você deu o passo, eu estou aqui para colocar o chão. Você deu o passo e eu estou aqui para te suspender sobre as águas. Porque você não precisa daquilo que está lá fora, você precisa de quem Jesus é. Por isso, irmão, eu declaro sobre você uma porção de graça para suportar e romper. Graça para suportar a pressão, graça para suportar o desafio, mas também graça para vencer, alcançar novos níveis, derrubar gigantes, derrubar muralhas, derrubar aquilo que se opôs, porque nada vai resistir àquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Amém? Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Verso ponto 4. O louvor pode vir. Para a gente viver o novo de Deus, nós precisamos falar, pensar e agir segundo a palavra de Deus. Repete comigo: falar, pensar e agir segundo a palavra. Olha o que diz versículo 7 e versículo 8, que a gente já leu, vou reler com você. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar das palavras deste livro da lei, e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A gente carrega a promessa de que Ele vai estar. Mas eu sei que às vezes quando você chega em casa e você está lidando com algum problema, você está lidando com alguma dificuldade, você não consegue perceber que Ele está lá. Parece que você está sozinho, parece que não tem jeito, parece que ninguém está vendo. Parece que você está lidando só você e sua mente com tudo aquilo que você está passando. Mas o que esse texto de Josué nos ensina é que a palavra de Deus, ela é um mapa. A palavra de Deus, ela é o nosso guia. É dela que a gente recebe a instrução, é dela que a gente é alimentado de esperança. Irmão, olha só, você não está sozinho enquanto você tem a palavra de Deus com você. Você não está sem direção, você não está perdido enquanto você tem a palavra de Deus com você. Você precisa entender que a Bíblia é um manual de Deus. O que você precisa? O que você está passando? É de paz que você precisa? A palavra te ensina como você desfrutar a paz. É de libertação que você precisa? A palavra te ensina como viver libertação. É de transformação que você precisa? A palavra te ensina como você ser liberto. É de esperança, a palavra tem as palavras de esperança. É de salvação, a palavra tem as palavras de salvação. Eu não sei, irmão, o que você precisa, mas eu sei que essa Bíblia aqui é um manual. Eu sei que ela contém as palavras de vida eterna. Eu sei que tudo aquilo que você pode passar, a resposta está na palavra de Deus. Não tem nada. Não tem nada que você possa viver, não tem nada que você possa estar passando que a resposta não esteja na palavra de Deus. A Bíblia diz que ela é lâmpada para os nossos pés. Nós precisamos abrir a palavra. Se a gente quer viver o novo de Deus, nós precisamos falar a palavra, pensar a partir da palavra e agir segundo a palavra.
Feliz é aquele, Salmos capítulo 1, versículo 2 e 3, que a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Olha que promessa para nós, é como árvore plantada. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Isso é uma promessa para mim e para você nessa manhã. A nossa satisfação está na lei do Senhor, e nela nós meditamos de dia e de noite. Isso é como a gente está no meio do deserto. No meio do deserto, está todo mundo no deserto, mas lá tem uma árvore que está plantada na beira do riacho. Como pode? Como pode frutificar quando todo mundo está morrendo? Como pode ter paz quando todo mundo está desesperado? Como que pode ter esperança quando tudo está destruído? É, meu irmão, porque minha vida está alicerçada na lei do Senhor, e eu sou como árvore plantada à beira de águas correntes. Eu não preciso me preocupar, eu dou fruto no tempo certo. As minhas folhas, elas não murcham. Tudo que eu faço prospera. Eu não sei mais do que tu precisa, irmão. Eu não sei mais o que você veio buscar aqui nessa manhã, a não ser essa palavra. Firmado em quem Ele é, firmado nesse riacho de águas e águas vivas. Aleluia, glória a Deus. Folhas não murcham, o desânimo não nos pega, a ansiedade não nos rouba, a depressão não nos rouba, porque as nossas folhas são alimentadas pelo aquele que tem todo o poder. Fale, pense e age segundo a palavra. Por último, se você quer viver o nome de Deus, dependa, fala comigo, dependa. Melhor, fala assim, eu dependo da presença de Deus. Agora fala com ousadia e coragem, eu dependo da presença de Deus. Versículo 9 fala assim, não se apavore. Olha só, não se apavore nem desanime. Por quê? Por que eu não me apavoro? Por que eu não desanimo? Não é porque minha vida é fácil, não é porque eu não tenho problema, mas o que Deus está falando é não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus está conosco, e essa é a promessa mais confortável do universo. Deus está conosco. Aí eu fico pensando, meu Deus, o que fez? O que fez Noé entrar dentro de uma arca? O que fez? O que fez Abraão sair da sua terra? Meu Deus, o que fez Davi enfrentar um gigante? O que fez? Que certeza é essa que move homens a fazerem aquilo que eles não têm garantia nenhuma, a não ser uma só, de que Deus estará com eles? E se Deus está, meu irmão, o que mais eu posso precisar? Se Deus está, o que mais eu posso necessitar? Qual garantia você ainda precisa? Deixa eu falar uma coisa para você. O maior encorajamento que eu posso te dar nessa manhã não é para onde você vai, porque eu não sei para onde você vai, é com quem você vai. Para onde tanto faz se é com Ele. O emprego tanto faz se é com Ele. A cidade tanto faz se é com Ele. A situação tanto faz se é com Ele. Eu preciso ter e carregar a certeza. A minha certeza, ela não vem por onde eu vou, mas com quem eu vou. Porque melhor que o livramento é a presença daquele que livra. Melhor do que a provisão é a presença daquele que é o provedor. Melhor do que a bênção é a presença daquele que é o abençoador.
Presta atenção, a palavra nos lembra que ele esteve com Noé no dilúvio. Ele esteve com Moisés no deserto, ele esteve com Daniel na cova dos leões, ele esteve com José na prisão, ele esteve com Elias naquela caverna, ele esteve com Mesaque, Sadraque e Abednego na fornalha, e ele está com você. Não é na sua vez que vai dar errado, não é na hora da tua história, não é na tua casa, não é na tua família que vai dar errado, porque não é sobre você, é sobre quem Jesus é, e quando ele está, nada consegue superar. Irmão, eu não sei do que mais você precisa nessa manhã. O único lugar que Deus não esteve foi naquela cruz, quando Jesus falou assim: Pai meu, por que me abandonaste? Ele não estava lá com Jesus na cruz para que ele pudesse estar comigo e com você aqui hoje e aqui agora. Essa é a certeza que eu preciso nutrir. Deus, ele não nos promete blindar da dor, mas ele promete estar lá para ser bálsamo, para curar, para te levantar, para te erguer, para te sustentar. Então, se para encerrar, meu tempo já acabou. Para viver o novo de Deus, pare de confiar naquilo que não está mais com você. Para viver o novo de Deus, tenha um coração decidido. Para viver o novo de Deus, enfrente seus medos com fé. Para viver o novo de Deus, fale, pense e haja segundo a palavra de Deus. E por último, para viver o novo de Deus, dependa da presença dele. Para onde quer que você for, para qualquer decisão que você precisar tomar, não vá sem a presença. Eu prefiro o deserto com a presença